Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Pode ser que você já tenha escutado essa música, ouvido sobre esses versos nos especiais de final de ano do Roberto Carlos. Isso é bem comum, é uma tradição no nosso país. Aliás, eu não sei se você sabia, mas essa tradição começou em 1974. E depois de 1974, o primeiro ano que nós não tivemos especial do Roberto Carlos na televisão foi em 2019. A partir de 2020, as coisas começaram a dar errado por conta disso. É muito provável que o universo estivesse preparado para receber um show do Roberto Carlos e como esse show não aconteceu, todas as coisas começaram a dar errado a partir de então. Mas falando sério, um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado desde então, desde o início dessa pandemia, diz respeito à nossa saúde mental. Estudos sendo publicados apontando o Brasil como sendo um dos países mais afetados em relação a esses problemas também. Num contexto mais local, nos aconselhamentos, nas conversas, nos pedidos de oração que a gente tem percebido nos nossos GPS ou nos cultos de oração, a gente tem conseguido analisar sob essa mesma perspectiva. As pessoas estão com alguns problemas emocionais, as pessoas estão com problemas relacionados à saúde mental. E a emoção que mais tem despontado na população, o que tem mais aparecido na população durante esse tempo que nós estamos vivendo é o que nós chamamos de medo. Pessoas com medo da morte, gente com medo dos danos econômicos que a pandemia traz consigo, pessoas com medo de não ter acesso a equipamentos de saúde quando mais precisarem deles, pessoas com medo de perderem alguém, outros com medo de não conseguirem suprir as necessidades básicas da sua família por conta desses problemas econômicos que vêm a reboque. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão com medo. Uma das histórias mais fantásticas sobre medo, eu queria dividir com vocês, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a gente vai ler do verso 35 até o verso 41. Marcos capítulo 4, dos versos 35 até o verso 41. É uma história que Jesus está com os seus discípulos e ele passa o dia ensinando, contando uma série de parábolas, até que acontece o que a gente chega aqui nesse trecho que diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Ou, pode ser que na tua versão diga, por que vocês estão com tanto medo? Como é que ainda não têm fé? Ou na tua versão, vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa era uma situação incomum. Aliás, pela geografia, pela localização desse mar da Galileia, que é onde se passa essa narrativa, ou chamado também de Tiberíades, depende de qual lugar que você olha para esse mar. De um lado chamam de Galileia, do outro lado é Tiberíades. Na verdade não era um mar propriamente dito, uma porção do oceano, mas era um lago que ficava muito abaixo do nível do mar. E bem próximo a esse lago havia uma região montanhosa. Você sabe muito bem, se você acompanha a previsão do tempo já há algum tempo, que massa de ar quente pelo lago está abaixo do nível do mar, com massa de ar frio da região montanhosa, quando elas se chocam, é muito provável que aconteça algum fenômeno como uma tempestade. Era muito comum que acontecesse isso naquela região. Só que essa situação era um pouco pior, ou até mesmo muito pior do que essas tempestades que eram comuns. Por que a gente pode tirar essa conclusão? Porque a gente percebe a atitude dos discípulos.
11 dos 12 discípulos eram dessa região, homens acostumados com os fenômenos que aconteciam ali. Pelo menos 4 dos 12 discípulos de Jesus eram pescadores. Além de serem da região, de ouvirem falar, de perceberem os fenômenos, eles eram muito provavelmente homens experimentados em relação a tempestades. Homens que sentiram na pele a força das ondas. E o verso 35 até o verso 41, esse trecho que a gente leu, nos mostra que mesmo esses homens experientes sentiram muito medo. Volte comigo no verso 35, quando diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. O verso 35 começa dizendo que eles estavam em um determinado dia e que, de repente, ao anoitecer, Jesus sugeriu que eles fossem para o outro lado. É bem interessante a gente parar para pensar o que é que estava acontecendo naquele dia. Que dia é esse, de fato, a ponto do evangelista destacar aquele dia e quando entardece nesse mesmo dia. Se você voltar alguns versos, você vai perceber que Jesus passou o dia ensinando sobre o reino de Deus e a realidade da fé. Nesse texto, em Marcos capítulo 4, nos versos anteriores, ele vai ensinar, por exemplo, sobre a parábola do grão de mostarda, a importância de terem fé, dizendo que se você tem fé, mínima que seja, pequena que seja, e ela pode fazer grandes coisas, como você dizer um monte para ele sair de um lugar e ir para o outro, desde que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. E agora, depois de passar o dia ensinando sobre isso, ele atravessa para o outro lado com seus discípulos no mar, e esses homens estão enfrentando uma situação terrível e desesperadora, onde eles só poderiam vencer usando uma ferramenta, e essa ferramenta é a fé. A primeira coisa que nós aprendemos olhando para esse texto é que Jesus tem um plano mesmo na tempestade. Jesus tem um plano na tempestade. Jesus sabia que eles enfrentariam uma tempestade. A tempestade fazia parte do seu plano pedagógico, do seu plano de ensino para os discípulos naquele momento, como se fosse uma espécie de prova prática. Imaginem uma prova de autoescola. Você fez a parte teórica, você entendeu, passou na prova teórica, está tudo certo, tudo bem, vamos ali agora para a parte prática. Era mais ou menos o que Jesus fez com os discípulos. Ele tinha ensinado sobre fé, ele tinha explicado sobre fé, eles tinham entendido o que era fé e agora eles estavam experimentando uma situação em que eles precisariam ter fé. Eu não estou dizendo que todas as coisas ruins acontecem para que possamos aprender com elas. Mas nós também não podemos negar que muitas das maiores lições que nós temos na vida, nós aprendemos durante uma tempestade ou após sairmos dessa tempestade, quando a gente para refletir e para analisar o quanto nós aprendemos com essas situações. Os discípulos estavam enfrentando um momento difícil, assim como nós, na nossa realidade, estamos enfrentando um momento complicadíssimo, uma tempestade terrível. Pode ser que você já seja alguém experimentado no sofrimento. Pode ser que a tua história de vida mostre que você já tenha vencido inúmeras crises, mas assim como os discípulos, que eram pescadores, que eram habitantes daquela região e estavam com medo da tempestade, é possível que mesmo você, tendo experimentado já coisas terríveis na sua vida, ainda assim esteja com medo diante da situação que nós estamos vivendo. O verso 36 vai dizer o seguinte para nós: eles, despedindo a multidão que estava ouvindo Jesus, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. No verso 36, nós aprendemos que a tempestade é uma realidade. No verso 36, nós aprendemos também que a tempestade não é uma exclusividade nossa. A tempestade ela é inevitável e a tempestade não é uma exclusividade nossa. Havia outros barcos ao redor. O texto vai dizer que eles seguiram no barco e muitos outros barcos também o seguiam. A tempestade era uma realidade para todos esses barcos. E é importante que a gente destaque isso, porque quando nós estamos sofrendo, nós temos a tendência de supervalorizar a nossa dor. Nós, homens, então, somos mestres nisso. Não sei se você tem esse tipo de hábito, mas é muito comum que um homem, quando experimente qualquer sensação ruim, ele já fique como se estivesse morrendo.
As autoridades sanitárias têm recomendado para cultos públicos diminuir a porcentagem de presentes no templo, aferir a temperatura na entrada com um termômetro. E eu ouvi alguém dizer que não precisa aferir temperatura de homens na entrada, porque se o homem estivesse com febre, ele nem sairia de casa, estaria na cama, deitado, como se o mundo estivesse acabando para ele. Nós temos essa tendência de supervalorizar a nossa dor. Achamos que a nossa tempestade é sempre pior que a do outro. Achamos que a nossa dor sempre dói mais. Mas a tempestade que atingiu os discípulos naquele barco era a mesma tempestade que atingia os outros barcos ao redor. A pandemia está aí para nos provar isso. Ela nos causa medo, mas ela também nos mostra que todos somos iguais. Independente da classe social, etnia, religião, todos nós estamos sendo atingidos em algum sentido. Nesse caso, o barco foi se enchendo de água, e isso nos mostra um detalhe muito interessante. O medo deles era a tempestade, um fator externo, mas agora os problemas externos começam a causar danos agora do lado de dentro. O problema não é mais só do lado de fora, mas é também do lado de dentro. E pode ser que os discípulos, especialmente os pescadores, acostumados com a situação, não tivessem ligado tanto enquanto as ondas estavam simplesmente batendo contra o barco. Mas agora a ameaça, o risco, a iminência da morte está acontecendo também do lado de dentro, a ponto deles acharem que iam morrer. E pode ser que essa seja a nossa realidade diante da pandemia. Ela começou lá na China e nós começamos a ouvir relatos de morte, mas ainda estava muito longe. E de repente ela chegou à Europa e a gente começou a se assustar com milhares de mortos na Itália, na Espanha, mas ainda era uma realidade muito distante de nós. Talvez a gente pensasse, o Brasil não é um país organizado o suficiente nem para ter uma pandemia, acho que nem o coronavírus vai querer chegar no nosso país. Alguns chegaram a afirmar que a pandemia não chegaria, inclusive, no Brasil, por conta do clima e uma série de outras coisas que foram sendo faladas. Mas chegou. Matou milhares de pessoas, mas a impressão que eu tenho, não sei você, é que parece que cada vez ela está mais perto de nós. Alguns de nós fomos contaminados, pode ser que você tenha perdido familiares por conta dessa pandemia, e é uma sensação de impotência muito grande quando nós percebemos que aquela tempestade que estava longe, aquela tempestade que estava fora, vem se aproximando de nós e vem causando danos do lado de dentro. Pode ser que esse barco seja o retrato do seu coração, cheio de medo, os danos sendo causados do lado de dentro. Uma tempestade que parecia forte, mas inofensiva porque estava distante, de repente vem se aproximando e os danos vão sendo percebidos também do lado de dentro. E os nossos recursos não são suficientes para nos manter em paz. A nossa sabedoria não é suficiente, a nossa experiência não tira de nós o medo, não há mais o que fazer. E nós olhamos para esse relato dos discípulos e percebemos algo muito interessante. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados, mas a reação deles a partir desse sentimento, a reação deles a partir dessa emoção tem muito a nos ensinar, e a reação deles é uma lição muito bem simples, muito simples. O verso 37 vai dizer sobre o temporal, vai dizer isso que a gente falou, né, que o barco já estava se enchendo de água, e o verso 38 dá um destaque dizendo que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. É uma lição bem simples, mas como isso nos ensina? Nós temos a quem recorrer nos momentos de tempestade, assim como os discípulos tinham. Nós temos a quem recorrer e eles clamaram por Jesus, é muito simples. O que eles fizeram diante do medo, clamaram por Jesus. O que fizeram diante do temor, do pavor da tempestade, clamaram por aquele que era o único capaz de resolver o problema que eles tinham. Note que além da tempestade que estava acontecendo no mar, ocorria também uma forte tempestade no coração e na alma daqueles discípulos. Por que a gente está falando disso? Porque o texto vai nos dizer que eles não estavam preocupados apenas com a tempestade em si, mas a grande preocupação deles era de que Jesus não os estivesse vendo.
O questionamento que eles fazem a Jesus não é: Senhor, o Senhor não está vendo a tempestade, o Senhor não está percebendo. Não, o questionamento era o seguinte: o Senhor não se importa que a gente morra, o Senhor não se importa que a gente pereça. O que eles estavam passando, o que eles estavam sentindo, não era simplesmente o medo da morte, mas era o medo de que o Senhor não estivesse percebendo os sentimentos, as emoções e aquilo que eles estavam enfrentando. E às vezes esse é o retrato do nosso coração também. Sentimos medo não só da crise, da doença, da pandemia, às vezes sentimos medo de não estarmos sendo vistos por Deus, por Jesus. Pode ser que há muito tempo a tua oração para você parece que você está orando no vazio, que ninguém te ouve, que Deus não consegue te ouvir, que Deus não consegue te responder. Às vezes o que te amedronta não é só o que está do lado de fora, a crise, a doença, a pandemia, mas você também está se sentindo abandonado, sozinho, como se Deus não estivesse te ouvindo, como se Deus não fosse capaz de saber o que você experimenta nesse momento. Não era apenas um pedido de socorro, mas era uma crítica. Eles não disseram: Senhor, olha a tempestade, eu estou com medo, mas eles disseram: o Senhor não se importa que a gente morra, o Senhor não está vendo, o Senhor não está percebendo. E às vezes nós agimos assim. As nossas orações, em muitas situações, não são para apresentar os nossos temores diante de Deus, mas são para tentar transferir as nossas responsabilidades ou até mesmo culparmos Deus pelo momento em que estamos enfrentando, culpar o outro pelas tempestades que enfrentamos na vida. Só que nós aprendemos também que mesmo que a gente não saiba como orar, que foi o caso desses discípulos, eles escolheram uma abordagem não muito inteligente, eles escolheram uma abordagem não muito certa para pedirem algo para Jesus, mas mesmo que eles não soubessem como orar, não soubessem o modo mais apropriado para isso, ainda assim, Jesus ouve o pedido daqueles homens e os livra daquilo que mais os amedrontava naquele momento. E essa é a nossa realidade. Mesmo que a gente não saiba orar como convém, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. O Espírito Santo de Deus faz isso até mesmo por meio de gemidos inexprimíveis. Mesmo que a gente não saiba como pedir, ainda assim Jesus nos ouve, nós temos essa certeza e Ele é o único capaz de nos livrar daquilo que tanto nos amedronta. Com essa procura dos discípulos por Jesus, nós temos duas sugestões interessantes para momentos como esse que vivemos. A primeira delas é bem óbvia, que é buscarmos a Deus por meio da oração. Não negligencie essa oportunidade. Ore, fale com Deus, expresse para Ele o que você está sentindo. Participe dos cultos de oração, onde nós fazemos isso juntos, onde nós fazemos uns pelos outros. Mesmo que você ache também que não sabe orar, que não sabe o modo certo de fazer isso, ainda assim, ore. Mesmo que os discípulos não tenham pedido de modo correto, Jesus se levanta e acalma a tempestade diante deles. Essa é a primeira sugestão. Ore, busque a Deus em oração. A segunda se baseia no fato de que Jesus é totalmente Deus, mas para aqueles discípulos Ele é também um homem próximo, um amigo. Eles não estavam recorrendo simplesmente ao Deus Todo-Poderoso, mas eles estavam falando também dos seus dramas, dos seus medos, dos seus temores, da sua tempestade com alguém que era próximo, com um amigo. E uma sugestão que eu te deixo, além de buscar a Deus em oração, é: tenha boas amizades, pessoas para as quais você pode contar sobre os seus medos, pessoas que simplesmente por olharem uma situação de um outro prisma, elas conseguem te ajudar a vencer os seus medos. Tem uma história que eu já contei algumas vezes, mas vou falar de novo, que expressa muito bem isso. Quando a gente era criança, eu e meus irmãos, meu pai ele trabalhava à noite, no turno da noite, e uma certa noite estávamos em casa com a minha mãe, eu, meus irmãos, e de repente começou um barulho muito forte na porta da cozinha. Parece que alguém estava socando a porta, querendo abrir. E eu, naquela época, era muito medroso. Graças a Deus, hoje
Eu sou só medroso, não sou muito medroso mais. E provavelmente, assim como o diabo ele junta muitas situações para deixar a gente com mais medo ainda, provavelmente esse dia era uma quinta-feira que era o dia que passava linha direta. E eu não sei você, mas eu ia dormir toda quinta-feira apavorado e acordava sexta com medo de ver algum daqueles suspeitos no caminho da escola, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ficando com medo, e quanto mais a gente vai ficando com medo, a gente vai se desesperando. E o barulho cada vez mais forte, batendo cada vez mais forte. A gente não sabia muito bem o que fazer, até que na rua passa um amigo, um vizinho, alguém próximo. E aí a minha mãe, meio que responsável pelas crianças, sem saber o que fazer, ela fala para o vizinho, pelo amor de Deus, acho que tem alguém ali na porta dos fundos tentando entrar, você pode nos ajudar? E aquele homem corajoso também, né? Mas ele pega uma faca para se precaver. Ele vai até a porta e quando ele chega na porta dos fundos, ele dá de cara com um bode que estava batendo com a cabeça na porta. Eu não sei se é por isso que alguns dizem que o bode é símbolo do diabo, mas o que eu aprendo com essa história é que nós estávamos com medo, a situação não mudou. Não saiu um ladrão e entrou um bode, a situação era absolutamente a mesma. A situação era exatamente a mesma, mas nós estávamos com medo porque a gente estava olhando de um ângulo. De repente foi necessário que um amigo, alguém de fora, olhasse por outro ângulo para a mesma situação e nos ajudasse a vencer os nossos medos. Não ande sozinho, especialmente nesse tempo. Mesmo que estejamos privados de encontros presenciais, use as ferramentas que você tem, procure pessoas, desabafe com essas pessoas, converse sobre coisas sérias, converse sobre coisas que não são sérias, ria com teus amigos, se distraia, enfim, tenha boas amizades e pessoas que você pode dividir os seus medos. Se você se sente sozinho demais nesse momento, entenda que a igreja é a comunidade de discípulos de Jesus, de pessoas que são famílias, que devem sentir a sua dor, que devem se alegrar contigo, que são unidos por algo muito maior do que aquilo que pode nos dividir. Se envolva. O que eu mais vejo também são pessoas reclamando, que se sentem sozinhas mesmo na igreja, mas não se envolvem em absolutamente nada. Não frequentam um GPS, porque eu não conheço ninguém. E o que você tem que fazer para conhecer alguém? Frequentar um GPS. Me parece lógico, mas para algumas pessoas não é. E colocam a culpa na igreja, no outro, na falta de comunhão, em uma série de coisas, mas não se envolvem em nada. Não frequentam um GPS, não vai a um culto de oração, não se envolvem em nenhum tipo de serviço. Isso não é saudável. Nem enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus, nem para a tua saúde mental e para as tuas emoções. Viver sozinho não é saudável e comunhão dá trabalho, porque ela requer cultivo. Faça a tua parte e pare de culpar o outro pela ausência da comunhão. Os discípulos recorrem a Jesus nesse momento, que é totalmente Deus, mas é também um amigo presente. E Jesus, ele acalma a tempestade no mar, mas ele acalma também a tempestade que havia dentro deles, porque Jesus vai dizer no verso 39, ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Problema número 1, resolvido. Tempestade do mar, resolvido de forma muito simples, de forma muito direta, mas agora, depois que o mar está calmo, o foco muda. Jesus vira agora para os seus discípulos e faz algumas perguntas que fazem com que eles percebam o que eles estavam sentindo diante da tempestade e a razão pela qual eles estavam sentindo tanto medo. A pergunta que Jesus faz é: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E com isso nós aprendemos que a solução para vencer o medo é a fé. Vocês ainda não têm fé? Como assim? Eu falei com vocês o dia inteiro sobre isso. O texto vai nos dizer que Jesus falava por parábolas, mas quando ele estava com os seus discípulos, ele explicava tudo para aqueles homens. Eles foram instruídos sobre a fé, receberam orientações claras e explicações sobre as parábolas do próprio Jesus, mas ainda assim não tinham fé suficiente para vencer o medo. Não é a quantidade de conhecimento sobre a fé que te faz vencer as tempestades. Não importa quantos livros você leu sobre o assunto. Não importa quantas pregações você já ouviu ou até mesmo pregou sobre esse assunto. A fé não está relacionada ao conhecer. A fé está relacionada ao confiar naquele a quem você conhece.
Eles sabiam que Jesus domina sobre tudo, eles sabiam que Jesus os amava, mas na hora da tempestade, eles não conseguiam experimentar isso porque eles não confiavam nessa verdade de todo o coração. E esse pode ser também o retrato da tua alma hoje. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem um plano mesmo em meio à tempestade. Eu sei que eu devo clamar por Jesus. Eu sei, inclusive, que para vencer o medo eu preciso ter fé, mas eu não estou conseguindo experimentar isso. O que eu devo fazer? Seja muito sincero com Jesus sobre os teus medos. Peça a Ele que te ajude na tua falta de fé. Ah, mas eu sou cristão, eu creio. Como é que você está falando que eu não tenho fé se eu sou cristão? Eu já creio em Jesus, só que eu não consigo descansar porque eu não consigo experimentar esse tipo de sensação. A verdade é que você não confia totalmente nele. Em Marcos, no capítulo 9, é uma situação muito específica que nos ensina sobre isso. Um pai leva até Jesus o seu filho, um menino que estava possuído por um demônio que o deixara mudo desde a infância. Quando o espírito imundo viu Jesus, ele causou uma convulsão no menino, de modo que ele rolava no chão de um lado para o outro e ele espumava pela boca. E Jesus começa a conversar então com o pai do menino. Não é com o demônio igual algumas igrejas fazem. Jesus conversa com o pai do menino e o pai do menino lhe dá alguns detalhes, dizendo que desde a infância isso acontecia e faz um pedido. Ele diz para Jesus o seguinte: se o Senhor pode, tenha compaixão e faça algo para nos ajudar. E Jesus responde: se podes, se eu posso, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino faz uma declaração interessante quando ele diz: eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu creio, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Ele crê, mas mesmo assim precisa de ajuda na falta de fé, na incredulidade. Como assim? Em certo sentido, ele crê em Jesus. Tanto que ele leva o seu filho até ele para ser curado. Ele tinha ouvido que Jesus era capaz de curar e ele tinha fé de que se ele levasse o filho, Jesus poderia simplesmente curá-lo. Mas ele não cria o suficiente para confiar que Jesus poderia de fato fazer isso. E às vezes assim somos nós. Talvez ele cresce em Jesus em certo sentido, mas ele não confiava totalmente no que Jesus era capaz de fazer. Às vezes nós somos assim, agimos publicamente como crentes em Jesus, vamos à igreja, postamos versículos nas redes sociais, mas diante de uma crise, do medo, da dúvida, da incerteza, demonstramos total falta de fé. Assim como os discípulos que ouviram sobre a fé, que conheciam sobre esse tema, que escutaram histórias e pregações sobre isso, mas não estavam experimentando essa fé. O que eles fizeram, que nós podemos fazer também. Seja sincero com Jesus sobre teus medos e peça a Ele que te ajude na tua falta de fé. Eu quero caminhar para concluirmos pensando algumas coisas com vocês. A primeira delas, para acalmar o teu coração nesse momento. Não há problema algum em sentir medo. Não há problema em sentir medo. Assim como o pai desse menino, assim como os discípulos, crer em Deus não é garantia de nunca sentirmos medo. É normal nos sentirmos assim diante das tempestades. É normal sentir medo diante de uma pandemia como essa que estamos enfrentando. É absolutamente normal. Esses homens eram experientes. Esses homens caminharam com Jesus por um bom tempo. Esses homens ouviram sobre a fé um dia inteiro e com muita certeza em outras oportunidades também. Mas mesmo assim, no fim desse dia, eles se sentem com medo, assustados, em pânico, apavorados. Ter fé em Deus não te isenta de sentir nenhuma dessas coisas, mas ter fé em Deus te livra de ser dominado por qualquer uma delas. É normal sentir medo, não é normal ser paralisado pelo medo. É normal um discípulo de Jesus sentir medo, não é normal um discípulo de Jesus ser paralisado por esse medo. Outra coisa que eu queria pensar com você é o seguinte: que o remédio para o medo é a fé.
Jesus está dizendo, vocês têm medo, como que vocês ainda não têm fé? Ele está colocando as duas coisas como opostas. Se tivessem fé, não teriam medo. Porque vocês estão com medo, é sinal de que vocês não têm fé. Nós cremos que Deus é todo-poderoso, que nos ama, que governa sobre todas as coisas, que Deus nos ensina até mesmo em meio às tempestades, mas é fundamental que a gente experimente isso no dia a dia. O Evangelho, o que Cristo fez por nós, pagando os pecados que éramos incapazes de pagar, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nos garantindo vida eterna, sim, para quando morrermos, para quando nos encontrarmos com Ele, para quando Ele voltar, mas vida eterna é algo que já começa hoje. O que Jesus fez por nós e a mensagem do Evangelho nos garante uma vida diferente hoje, uma vida cheia de fé, mesmo quando as circunstâncias nos empurram em direção ao medo, ao pavor, ao pânico, ao temor. E mais uma coisa que eu queria pensar com vocês, é que se a gente compreende tudo isso e se a gente vive desse modo, a gente não vai ficar soberbo achando que nós somos bons, mas nós ficaremos como os discípulos, maravilhados com quem Jesus é. Depois disso tudo acontecer, o texto vai concluir dizendo que os discípulos agora estão possuídos de grande temor, que é uma espécie de medo, mas está muito mais relacionada a uma adoração reverente. E eles diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não quero que você ouça essa pregação e saia achando que você tem a força para vencer todos os seus medos. Eu não quero que você conclua essa pregação dizendo, o pastor foi capaz de me ensinar todos os segredos para vencer os meus medos. Não, não tenho essa pretensão, porque o Evangelho não é autoajuda, mas é ajuda vinda do alto. É pelo que Jesus fez por nós, de modo que ao respondermos aos nossos medos com fé, nós nos sentiremos sim pessoas melhores, mas a gente sabe que essa capacidade não está em nós ou na nossa forma de olhar para o medo, não. A gente vai vencer o medo se a gente responde com fé, mas ao vencer o medo, a gente vai dizer como os discípulos no verso 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que é capaz de acalmar a tempestade do lado de fora e é capaz também de acalmar a tempestade do lado de dentro? Não só quando Jesus acalma a tempestade, mas no sentido de que o vento e o mar deram uma lição prática aos discípulos também sobre fé. Não era só acalmar uma tempestade, Jesus estava ensinando uma lição para aqueles homens e é o que a gente deve fazer o tempo todo. Que a gente pergunte em oração o que Deus quer nos ensinar sobre a nossa fé nesse período de pandemia e crise que nós estamos vivendo. E o grande exemplo de fé que nós temos nesse texto é o próprio Jesus, que enquanto uma tempestade forte estava vindo sobre o barco, enquanto a água estava enchendo o barco, ele simplesmente estava dormindo, ele simplesmente estava descansando, mesmo em meio a uma tempestade tão terrível. É um milagre ele acalmar o mar e o vento, mas o milagre que mais me impressiona e mais me ensina nas circunstâncias que nós temos vivido é o fato de Jesus conseguir dormir, descansar, repousar, mesmo em meio a um mar tão revolto. Nos ajude, Senhor, na nossa falta de fé, que tenhamos fé para vencer os nossos medos, que saibamos que Deus tem a nos ensinar mesmo em meio às tempestades da vida, que tenhamos uma vida de oração e amigos que nos ajudam a vencer os nossos maiores medos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.